programa de hoje? No programa de hoje a gente vai falar da década de 90, a década onde você tirava fotos ou escaneava e não tinha o que fazer com os arquivos. Você tinha CD-ROM nos computadores, mas eles não gravavam, era só ROM, não era CD-RW. E você tinha o famoso disquete, que cabia 1.4 megabytes. Isso era insuficiente para as fotos que começavam a ser escaneadas ou os primórdios das fotos digitais, como a Sony Mavic, que era uma máquina fotográfica da Sony pioneira que tirava 12 fotos num único disquete. Pois bem, vou colocar a foto dela aqui. Então o que você fazia para resolver o problema de espaço? Zip Drive. No programa de hoje nós vamos falar de Zip Drive. Bom, o que nós temos aqui? Então, bem-vindo ao Zip Drive. Isso aqui é uma historinha legal, gente. Isso aqui é bem anos 90, é o começo da informática no Brasil. Então, esse aqui é um invólucro. Vamos lá, para que esse negócio funcionava? Isso aqui é algo para computador. Então, quando é que isso aqui foi fabricado? Vamos tentar pegar o detalhe aqui, ó. 1998, maio de 98. E isso aqui era compatível aproximando com o quê, né? Tá aqui, ó. DOS, Windows 95, 5.3 ou Mac 5.4. Então tá aqui. Para que isso aqui se destina? Legal? Bom, vamos falar um pouquinho da unidade Zip. Então, o Zip Drive, o que ele vinha? Ele vinha... Primeiro eu vou mostrar um tipo de um unboxing, né? Que é bem legal, aqui é bem histórico. Então, dentro vinha o nosso guia de usuário. Então, exatamente aqui, bonitinho, como é que vinha, como é que você pode usar o disk, armazenamento e tal. Ele vem bem elaboradinho, ó, papelzinho reciclado, inclusive, ó lá. Como é que você, as figurinhas, como é que você pode usar, o que você pode fazer com ele. Formato assim, né? Então, como é que você pode ligar a interface paralela, já vou falar um pouquinho dela. E toda a parte de problemas e respostas, enfim. Ele vinha também com um guia de instalação. Então aqui te mostrava exatamente como você fazia para fazer o seu computador ler essa coisa aqui. Já vou falar um pouco do que é. Então aqui, como você liga, como é que ele entra em standby, a velocidade de transferência para Windows 95, para DOS, para o que for. E toda a parte de comunicação, ó. Como você liga, toda a parte, ó. O que você pode fazer com a unidade. Então, guia de instalação. Finalmente, um guia de impressora ligada ao Zip Drive. Já vou explicar um pouquinho disso também. Como é que você podia ligar a sua impressora e também o Zip Drive. Isso tem um motivo. E ele mostra, inclusive, que tipo de impressoras você poderia usar e tal. Então, ele vinha um manualzinho extremamente completo. Vinha também uma propaganda, né? Então, como é que você poderia proteger o seu investimento. Olha aqui, ó. O Iômega com investimento genuíno e tal, enfim. Um aviso para os usuários de Mac, do Macintosh, ó, aqui. Então, como é que você podia usar com o Macintosh. Aí uns folders aqui, né? Então, por exemplo, 3 razões para você se registrar. Então, ele dava uma série de informações e inclusive um grande formulário aqui para você mandar. E detalhe, tá? Você mandava por correio, né? Então, essa aqui era uma ideia louca da época. Aqui, os acessórios que você poderia comprar para o Zip Drive. Então, aqui, por exemplo, ó, você tem cartões PCMCIA, porta-disquetes, conectando tudo, um adaptador de interface paralela, outros transformadores, inclusive com outros tipos, enfim, o próprio disco, né? Ok, enfim, ó, como você podia armazenar. Cara, inclusive uma maleta, isso aqui é surreal, uma maleta para você transportar seus dados, né? Então tá tudo aqui e tudo aqui, inclusive, tudo bonitinho. Então, Zip tá aqui. E finalmente, o que você podia fazer? Aqui você vinha, ó, adesivos. Isso aqui são adesivos, ó, para você colocar nas unidades, ó, Crash Protection, Transfer Disk, para você colocar um título e tudo. Então vinha aqui uma série de adesivos que eu nunca usei aqui, ó, Backup One. Então você tira esse adesivo com forma de bolinha e cola onde você quiser. E aqui, inclusive, para você mandar novamente uma resposta. Bom, legal. Então, vamos fazer uma história do que é esse modelo do Zip. Então, o Zip, na verdade, Zip Drive é esta unidade aqui. Então, Zip Drive. Vamos pegar a etiqueta aqui dela para tentar mostrar aqui mais no detalhe, né? Então, tá aqui a nossa unidade, já fabricada nas Filipinas, né? Então, e os pinos da interface paralela, como é que você poderia ligar? Então, tá aqui.
O que é legal aqui, ó, interface paralela. Para quem não sabe, interface paralela era a forma de comunicação dos PCs antes do famoso USB. Então, você ligava a impressora com esse cabo absurdo aqui, ó, que tem 20 e tantos pinos, se não me engano, 23 pinos. Então, esse aqui obviamente o fêmea, e aqui o plug macho. Por razões óbvias, você já entendeu o que é um, o que é outro, com os pininhos. Então, basicamente, o que é isso aqui? Ele vinha com um cabo, que é esse aqui, a própria unidade zip, que é esta aqui, onde ela tinha as entradas de dados, entrada e saída, porque a ideia era, o computador vinha só com uma saída paralela, então você tinha que colocar o zip, mas toda vez que você tinha que ir atrás do computador para ligar a sua impressora era um saco, então ele vinha com esse cabo onde você ligava isso direto no computador e ficava com essa porta para você encaixar a sua impressora, então com isso você não perdia um slot de conexão. Então legal. O que mais ele vinha? Aqui do lado, melhor dizendo, né? Você tem um orifício, isso é bem projetadinho, isso que é legal, né? Você pode colocar com essas borrachinhas nessa posição aqui, ó. Você podia deixar como um drive slim aqui do lado do seu computador. Ou nessa posição, porque ele também tem as borrachas de baixo, ó. Você deixa nessa posição aqui. Você determina, funcionava assim ou assim. Beleza. E justamente ao funcionar em pé, você precisa que o cabo da fonte de alimentação, que é este cara aqui de 5 volts, ele se encaixe aqui dentro. Então, como é que você faz? Ao encaixar isso aqui dentro, o fio obviamente tem um sulco, onde você coloca e não te atrapalha. Pronto, acabou o teu problema. E a fonte de alimentação era da própria Zip, né? Vamos pegar um detalhe aqui dela, ó. Então, fonte de alimentação 5 volts, tá aqui, do próprio Zip. Então, já no padrão americano. Legal. Então, além disso, então, unidade, fonte, cabo para impressora. O mais importante, porque assim, os computadores, antes do USB, isso aqui não ia funcionar se você simplesmente plugasse no computador, como depois eu vou fazer com esse PC que está escondido aqui do lado, que é um Pentium 3 antigo. É um compact que eu já mostrei em outros carnavais aqui. Por quê? Porque os computadores de hoje, como aquele que está ali, não tem interface paralela, né? Tudo USB hoje em dia. Então, para fazer ele reconhecer o driver, para isso aqui poder realmente funcionar transmitindo dados por esse cabo, para você poder armazenar, você precisava ter um driver instalado. Então, ele vinha com esse disquete. Isso aqui é um disquete mesmo, ó. Padrão, aquele padrão 5/4. 5/4, desculpa, 3,5 polegadas, e aqui você tem o zip de instalação. Para onde? Para DOS, o Windows 95, e isso aqui foi fabricado em junho de 97. Portanto, isso aqui antecede, é o auge da Zip Drive, antecede o Windows 98. Depois que você instalou isso aqui, ele vinha com esse disco, e aqui nós estamos falando realmente do Zip Drive. Zip Drive é composto por unidade, e o zip é isso que você podia comprar. Qual é a diferença disto, que é um disquetão muito mais robusto, ó, plástico duro, ó, não mais espesso, se você comparar assim com o disquete padrãozinho, né? Embora o disquete também tenha proteção, ó, você tem aqui, ó, ele é mais espesso, ele é maior. Então, a ideia da Zip foi fantástica, e por isso que as ações dela, numa empresa originada lá em 84, quando foi fundada, a Zip sobreviveu antes de ser comprada pela EMC até 2008, e ainda foi vendida por 200 e tantos milhões de dólares. E a EMC depois virou Lenovo. Então, quando você tem um computador Lenovo hoje em dia, Zip, Omega Zip, que é a fabricante, pode ter certeza, ela saiu daí. O fabricante é este aqui, ó, a Iomega, é o dono do Zip, ó. Iomega. Legal. Então, qual era a sacada? Todo mundo tinha um problema de armazenamento. Primeiro, não existia CD-ROM ou CD-RW. O CD-ROM estava começando na década de 90, mas apenas para leitura. Então a ideia foi, putz, como é que eu guardo meus dados? A única forma você tinha o HD do computador, mas se ele pifasse, seus dados tinham ido embora. Não tinha internet praticamente, não tinha hospedagem como Google Drive ou qualquer coisa assim. Então você guardava nestas coisinhas que eram disquetes de 3,5. Qual é a capacidade disso aqui? 1,4 megabytes. Muito pouca coisa. Não cabia nenhuma música. Se bem que também não tinha música na época em MP3. E aí você tinha aqui o Zip Drive. E por que Zip 100? Porque ele guardava 100 megabytes. Então, isso aqui era quase equivalente a 90 disquetes, com um único disco. Só que o custo disso, uma unidade dessa, custava $200. Então, era um negócio caro. E os discos também não eram tão baratos, mas ele era muito seguro. Então, você tem toda a proteção, o acesso ao disco lá dentro, né? Esse aqui é um disco de ferramentas, por isso que está aqui Tools.
ele vinha já com a própria unidade e toda a aplicação que não caberia nunca aqui, cabia aqui. Então, basicamente, para você poder fazer isso aqui funcionar, liga tudo no computador, liga o computador, aciona o disquete, dentro dele tem o driver que vai fazer a comunicação da porta paralela, vai habilitar a porta paralela e aí ele começa a ler. Então, você fazia isso com isso aqui dentro da própria unidade, entendeu? Nós já vamos mostrar isso aqui em funcionamento. Depois disso, esse aqui você deixava guardado, porque as ferramentas estavam aqui dentro, e comprava, aí já não vinha com ele, novos zips. Olha a diferença, inclusive, da caixinha, né? Esse aqui, ó, Zip Tools, tá lá em cima, Zip Disk. Esse aqui é o que você comprava nas lojas. Então, aqui vinha um zip para você armazenar. Então, colocava etiquetinha. Esse aqui era o meu 7º disco aqui que eu guardava. O que eu guardava aqui dentro? Importante. Fotos, geralmente que eu escaneava, documentos, enfim. Naquele momento não tinha tantas músicas, raramente, né? A música surgiu bem depois, inclusive, o MP3 veio depois. Então, nessa época, 96, 97, era isso aqui, para você guardar os seus dados. E com isso, você economizaria 90 destas coisas aqui. O que agora é importante? E de outras marcas, inclusive, tá? Ó, Maxwell, tá aqui. No padrão Zip. Então, qual foi a ideia da Zip, o fabricante? Ele vendia os discos dele e depois ele licenciou para que outras empresas vendessem discos compatíveis com a unidade dele. Eles queriam dominar o mundo. Então, esse aqui já é fabricado, por exemplo, pela Maxwell. Qual era a ideia dessa brincadeira? E por que isso aqui deu certo por um tempo e depois não deu mais? Aonde eles foram atropelados na história é o que eu vou contar depois que nós montarmos isso aqui com a unidade. Bom, usando aqui o nosso Compaq Presario 1200, aqui ele vem com as portas de conexão. Então, ele tem a porta paralela. O que nós vamos fazer aqui? Ligar justamente o cabo que vem com o zip, o cabo macho, exatamente aqui na porta paralela. Com isso, eu ocupei a porta de expansão do computador. Se eu quisesse ligar uma outra impressora, obviamente eu teria que fazer todo esse processo desaparafusando isso aqui, tudo de novo. Então, para justamente evitar essa história, o zip vinha com este que eu mostrei aqui, ó, com 2 unidades. Ele tem até um desenho, ó. Você coloca aqui, ó, essa parte para o zip, essa parte para a impressora. Então, não tem como errar, né? Plug fêmea com o plug macho do próprio aparelho. Liguei. Está conectado. Então, beleza. Olha lá. Aparafusei. Firme, conectado. Isso você deixava aqui do lado. E a outra porta que sobrava, você podia ligar a sua impressora se você tivesse uma. Então, a gente poderia deixar em pé ou deitado. Pronto, está pronta a unidade. Vamos ligar para ver o que acontece? Bom, primeiro passo então. Então, nós vamos pegar o disquete, colocar na unidade aqui do lado e vamos abrir o drive A da máquina. Então, a gente vai colocar aqui. Ele vai ler o disquete, esse aqui já está instalado a unidade, tá? Então, eu só estou mostrando como seria. Eu vou filtrar aqui por tipo e eu vou colocar um Guest 95 ou Setup. Então, por exemplo, ele já começou a ler a unidade, ó. Ó. Mostrou o sinal de inicialização e ele começa a carregar aqui o nosso driver. Lendo quem? O disquete. Por enquanto, a unidade está ligada ao LED aqui, mas ela está morta. Agora ele vai executar o arquivinho. Pronto, ó. Instalando. Enfim, ele vai passar uma série de telas aqui e no final das contas ele vai mostrar o quê? Ele vai pedir em algum momento, ele vai ler aquilo como unidade e vai pedir para inserir o disco de ferramentas. E aí ele vai gastar uns minutos instalando. Esse computador aqui já está com isso instalado. Então eu vou cancelar isso aqui agora. Exit, perfeito. Tirei. E agora eu vou colocar um disco para ver o que tem aqui dentro. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o disco. Ao colocar, ele vai... Luz de dados, olha lá. A amarelinha. E vamos olhar como é que está dentro do Windows Explorer da máquina. Ó, eu já tenho Compact, ó, Backup, Zip. Ó, ele já está lendo isso aqui, ó. E aí ele vai me mostrar o conteúdo da unidade, que tem toda a parte de instalação para Windows 3, um monte de coisa. Então, mostrando a capacidade dele aqui, ó, Backup Zip, eu vou colocar, propriedades. Pronto, então a gente tem aqui que esse é um disco de 95 megabytes, que estão utilizados 37. E aqui em cima, deixa eu melhorar isso aqui agora. Legal, aqui em cima você tem o nome, que você pode etiquetar o disco, e uma série de ferramentas, que eu vou até... Isso aqui, ó. Você tem informações do disco. Então, por exemplo, ó, tem um símbolo da Iômega.
Aqui ele me mostra exatamente, ó, 100 megabytes, quantas unidades, ele está usando um sistema de formatação em 16 bits, FAT, enfim. O driver que ele está usando, ó, ele está programado para desligar depois de 15 minutos. O que mais? Se eu quero usar, eu quero marcar esse cara aqui como não removível ou removível, eu posso mandar ele dormir com quantos minutos. E o diagnóstico. Já uma ferramenta de diagnóstico, eu posso clicar e ele vai, ó. Ele vai testar e vai dar um sinal de semáforo aqui. Vamos ver, depois eu mostro a unidade funcionando. Pronto. Então, diagnóstico passou. Ele te deu uma unidade dizendo, ó, tá tudo ok com esse cara aqui. Então, como é que é a velocidade de transferência? É muito melhor que um disquete, mas agora nós vamos mostrar ali. Legal. Então, eu posso ejetar o disco daqui apertando simplesmente esse botão. Então, inclusive, olha lá, foi embora. Então, e coloco um novo disco. Vou pegar, por exemplo, aquele da Maxo que eu tenho. Nem sei o que tem aqui dentro. Olha lá. Ele vai ler. Fez o barulhinho. Tá lido. E como é que eu sei disso? Porque se eu for aqui no meu zip 100, eu vou achar, inclusive, alguma informação. Vamos ver o que tem aqui. Olha, ele tá lendo o disco aqui. Ó, por exemplo, aqui tinha um MP3 de 60 e tantos da Rita Lee. É um áudio aqui. Então, como é que eu sei disso? Ó, eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó. Aqui D, não, desculpa. Vamos lá, unidade C, unidade zip. E aí eu vou colocar, por exemplo, as propriedades. E nesse caso aqui, uma única música tá batendo quase o disco todo. Mas claro, eu estou usando aqui como um puro exemplo. Eu posso formatar isso aqui? Claro que posso. Eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Lado direito do mouse, formatar, né? Vocês estão vendo ali. Eu quero lento ou mais rápido. Eu vou fazer um short, né? Start. Aqui eu vou colocar teste, o nome do volume, e vou simplesmente dar o start. O que ele vai fazer? Ó, ele vai começar. Primeiro, tem certeza? Você tem dados no arquivo? Tem certeza que você vai formatar? Isso vai demorar aproximadamente 8 segundos. Toque pau. Então ele vai lá. Começou a formatar. Aqui embaixo você tem o LED aceso. Ele está formatando o teu disco. Então, isso poderia ser com tudo. Eu vou mostrar agora mais um. Ó. Formatou 100 bytes. 100 megabytes, desculpa. Ó, essa velocidade é a lentidão dele mesmo, tá? Aqui eu estou usando o Windows ME, mas lembra que isso aqui era usado com o Windows 95. Se eu der um F5 aqui, vamos ver. Ó, vamos pegar um propriedades aqui, vamos ver o que ele vai achar. Pronto, ele já achou que é o teste. Opa, aqui não apareceu. Ele já mostrou que é o teste e já mostrou a brincadeira toda. Vamos mostrar as ferramentas então. Bom, aqui nesse momento eu estou fazendo o quê? Eu estou instalando as ferramentas que vinham com ele, que são 4 ferramentas aqui. Então eu selecionei todas, que é o copiar, a aplicação mover e tudo. O tamanho de cada uma, ele sugere uma pasta e eu vou dar um next. Então, a partir desse momento, ele começa a ler a unidade, ó, ali, e começa a instalar, ó. Isso é bem legal. Então, ele começa a instalar. Aqui ele está usando já a velocidade da própria unidade, que é superior à velocidade de leitura do disquete. Então, por exemplo, olha lá, ele está mandando fazer isso, então ok. Olha lá, ele começou a instalar as ferramentinhas. Conforme ele vai instalando, ele vai deixar colorido cada logotipo aqui, ó. Olha lá, então mesma coisa, deixa eu colocar aqui. Yes, pronto. Ele vai colocar aqui, olha lá, colocou o primeiro que são as ferramentas e tal, e ele vai instalando um por um aqui nessa história. Aqui é o exemplo, né? Ele está pegando, ó, a leitura, está instalando, e a leitura que ele está fazendo, olha lá. E, ó, a barra de progressão aqui da unidade passando, né? 30%. Então vamos acelerar isso aqui agora e vamos ver logo depois que ele termina de instalar tudo e vamos explorar um pouquinho as ferramentas. Maravilha aqui, ó, a gente entrou com a instalação, ele fez a propaganda dele, ó, agora ele tá... Essa coisa na tela aqui é meu computador que já era, tá? Isso aqui eu já te falei, é um Pentium 3700. Ele tá com a propaganda, ele tá lendo aqui a unidade, ó. E ele está dizendo que o computador precisa ser restartado para finalmente conseguir rodar isso aqui. E é o que a gente vai dar um ok. Ele vai, olha lá, cuspiu sozinho. E ao cuspir ele acabou de dar uma mensagem padrão de Windows, que eu vou dar obviamente um Enter aqui. Que não vai dar certo. Enter ou ESC. ESC.
Enfim. Finalmente aqui ele entrou. Setup terminado, ele vai reiniciar. Vamos reiniciar para ver o que acontece. Ele reiniciou o computador aqui, ó. Ele está falando, coloque no Drive E. O Drive E é aqui, então vamos colocar. E ele teoricamente já vai ler, ó. Maravilha, já leu, olha lá. E já começou a startar alguma coisa. Vamos ver o que ele vai abrir aqui. Enfim, ele abriu meu Windows Explorer mesmo, que era o que eu já tinha usado. Mas agora eu devo ter em algum lugar aqui, ó, Omega Tools, tá vendo? As ferramentas, eu vou abrir, e agora nós temos as ferramentas. Então, por exemplo, Restore, etc. O que eu podia fazer aqui, ó? Eu podia, inclusive, mover um aplicativo para dentro dele, em vez de executar na própria máquina. Eu posso acelerar a porta de impressão. Eu poderia fazer tudo aqui, ó. Step Backup, ó. Backup. Então, cada vez que eu abro um aplicativo desse, ó, ele me abre uma aplicação. Aí tem um cara lá, todo simpático, e eu vou falar Backup Now, ele vai fazer, teoricamente, ó, o backup do Drive C. Obviamente que não vai caber. Aí ele vai ficar pedindo disco 1, disco 2, disco 3. Então, aqui é um exemplo. Vou cancelar. Aqui, por exemplo, eu vou acelerar a porta. O que é acelerar a porta? Eu vou dar um duplo clique. Ele vai dizer, concorda que eu vou acelerar a porta? E eu vou dizer sim. Ele disse, ok, sua porta já está acelerada. Teoricamente, você vai melhorar a velocidade de transmissão. E aqui, ó, restaurar. Então, eu apliquei isso aqui, eu fiz o backup, agora eu vou restaurar, porque o formato de compactação é diferente. E aí eu mando cancelar ou tudo ou ajuda. Enfim, bom, é onde você pode achar informações na querida Wikipedia, né, meu amigo? Então, Wikipedia, tá aqui o Zip Drive, tá aqui, inclusive, ó, a formatação dele, ó, a formatação, surgimento em 94. E tem um gráfico aqui que eu achei bem legal, que ele mostra justamente o que aconteceu com as ações. Primeiro, os formatos, ó, de interface que ele tinha, as unidades ZIP 100, que é essa que eu estou mostrando, que foi a que fez mais sucesso. Depois eles lançaram a ZIP 250 e chegou na ZIP 750, mas eles foram atropelados pela história do CD. E aí, eis o que aconteceu com as vendinhas deles, ó. Então, isso aqui, vendas anuais. Então, enquanto que em 98 as vendas superavam as 8, quase 9 mil unidades, e em 99 foi o ápice deles, com quase 10 mil unidades vendidas, olha o que aconteceu. E aqui tem os drivers, ou os discos, né? A amarelinha é o disco. Então, olha o que aconteceu queda abaixo. Então, em poucos anos, a empresa se deteriorou a tal ponto que eles começaram a fabricar outras coisas e depois foram comprados em 2008, ainda que demorou. Nós estamos falando de 2003 para 2008, onde eles foram comprados. Enquanto a gente fez uma busca aqui, se você pegar no querido Google Zip Drive C, você tem uma pancada de imagens, ó. Então, imagens, inclusive umas unidades bem loucas, ó. Essa aqui, por exemplo, ó, transparente, ó, para PC e Mac. Tem cara vintage, né? Tem cara que compra isso aqui ainda hoje e usa. Mas pense no seguinte, quanto que você vai gastar para colocar isso aqui? Enfim. Aqui a unidade desmontada, esse aqui é um negócio bem legal. A unidade desmontada, como que é o disco, o que ele está acionando. Então, isso que você está vendo e toda essa parte aqui, é justamente essa parte aqui dentro, né? Então, bem legal que esse cara aqui já colocou. O próprio disco desmontado, ó. Então, como é um disco Omega, isso aqui o disco chamado de disco, isso aqui realmente é flexível, por isso que ele tem um invólucro com feltro e toda essa parte plástica, que é justamente essa parte aqui, tá vendo? Acho que uma coisa importante aqui, vou pegar essa foto aqui para mostrar. Isso aqui é um HD, já não é o Drive, né? Já mudou. Vamos voltar para essa foto aqui. A cabeça de leitura que está aqui, ela já roda em ela faz duas pontos. Ele faz isso aqui, esse movimento e esse movimento. Por quê? Porque um disco não é gravado de forma contínua, como um LP antigo, né, que vai fazendo uma espiral. Não. Aqui você é dividido em setores e trilhas. As trilhas começam assim, dão a volta em toda a circunferência. E os setores, estão dizendo, são setores, são partes da pizza, digamos assim. Então, quando você manda localizar aqui no nosso computador um arquivo zip, o computador entende e manda o motor aqui fazer o seguinte, isso aqui está girando, ele manda, ó, cara, vá no setor tal, na trilha tal. Então, ele posiciona setor e trilha, pum, acha o arquivo e lê aquela sequência. Então é isso que faz isso, inclusive no CD. CD-ROM, disquete, é tudo a mesma coisa. É assim que setores e trilhas. Aqui um exemplo, né? Gente, e aí eu termino, acho que falei de tudo aqui com o logotipo. Eu termino então com a nossa unidade zip de 97 e aqui mais um episódio do Coisas. Essa coisa aqui, eu acho, para quem gosta de computador, é bem legal.